Estudiosos como John Van Seters, Thomas Thompson, ambos representam a chamada nova crítica patriarcal. Argumentam que a figura de Abraão foi criada, literalmente no contexto do exílio babilônico. Então Abraão não existiu o personagem foi criado no exílio. Então o personagem lá, segundo milênio, não existiu. Criaram o personagem, nem em 2000, criado no exílio babilônico. Eles disseram que o povo de Israel reinterpretou suas tradições para sustentar sua identidade em meio ao colapso nacional, que segundo Seters, as narrativas patriarcais são uma teologia da promessa e não uma memória ancestral. Já Thomas Thompson, por sua vez, sustentou que não há evidências arqueológicas que confirmem a existência de Abraão como personagem histórico. Para ele, o Gênesis apresenta um conjunto de histórias simbólicas destinadas a legitimar o vínculo entre o povo e a terra, e não um registro factual do passado. O arqueólogo israelense Israel Finkelstein, em parceria com Ney, reforça essa visão crítica por meio de evidências arqueológicas e históricas. Em uma de suas obras, Finkelstein argumenta que não há vestígios materiais ou inscrições que confirmem a existência dos patriarcas como Abraão, Isaac ou Jacó no contexto do segundo milênio antes de Cristo. Segundo ele, a cultura descrita em Gênesis reflete muito mais o ambiente social e político do século VII, durante o reinado de Josias em Judá, do que o mundo nômade e tribal do segundo milênio. Finkelstein observou também o seguinte: as cidades mencionadas como Harã, está na Bíblia, né, que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus, o objetivo era Canaã e parou em Harã. Siquém e Hebron floresceram, principalmente no período do ferro, em 1200, séculos depois do tempo atribuído a Abraão, senhores. Para piorar ainda. E as rotas de migração, os achados arqueológicos estavam dizendo, descritas refletem realidades geopolíticas da Judá tardia, depois de Abraão, isso. Especialmente durante a expansão assíria e babilônica. Para Finkelstein, as narrativas patriarcais foram escritas ou editadas em Jerusalém, como parte de um projeto literário e teológico destinado a legitimar o território e identidade nacional de Judá. Desse modo, Abraão é uma figura simbólica e não real, construída para representar o início da aliança e da promessa divina à nação israelita. Para concluirmos, o consenso acadêmico atual agora entende que as narrativas sobre o nascimento e a vida de Abraão não são registros históricos diretos, mas construções teológicas e literárias elaboradas em épocas posteriores, sobretudo durante a monarquia e o exílio. É o conceito geral acadêmico agora, atual, moderno. A contribuição de Israel Finkelstein reforça essa perspectiva, ao demonstrar que a arqueologia não sustenta o cenário social e cronológico descrito no Gênesis, mas aponta para uma elaboração tardia das tradições patriarcais. Assim, Abraão deve ser compreendido como uma figura fundamental simbólica, cuja história serviu para expressar a fé, a identidade, a esperança de Israel, uma narrativa mítica nacional. Resumindo, Abraão existiu? Não, Abraão não existiu. A sensação é de estar preso num corredor escuro, onde cada porta que você abre revela uma mentira antiga que sempre te contaram. E hoje, quem vai acender esse choque de realidade é o professor Fábio Sabino. O vídeo de hoje traz uma revelação tão pesada, tão fora do controle das narrativas religiosas, que muita gente vai preferir fingir que não ouviu. Mas você vai encarar. Então já deixa o like, se inscreve para não perder nenhuma aula e prepara o psicológico, porque sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, na aula passada, eu parei nessa tabelinha aqui. Eu parei nessa tabela que era a posição dos estudiosos a respeito de Ur dos Caldeus. Deixa eu relembrar o que foi transmitido na aula passada. O que acontece? Lembrando, na aula passada, nós estávamos lidando com Gênesis capítulo 11, a respeito de Terá, pai de Abraão, que diz que Terá pega o seu filho Abraão, pega o seu filho Naor, e eles saem de Ur dos Caldeus e vão até Harã. O objetivo era Canaã, mas eles param em Harã. E justamente a expressão Ur dos Caldeus gera-se uma problemática muito grande. Por quê? Porque os caldeus ainda não tinham estado na Mesopotâmia criando a sua sociedade. O que acontece? Algumas pessoas dizem que Abraão nasceu lá em 2500, outras pessoas vão colocar 2400, 2300, 2000, 2100 e 2000, 1900 e assim sucessivamente, justamente pelos problemas envolvidos com a narrativa. E a expressão Ur dos Caldeus, ou dos Caldeus, não poderia ser existencial, porque os caldeus ainda não tinham habitado a Mesopotâmia, não tinham colonizado, não tinham feito uma série de coisas. Então o que nós temos aí chama-se de um anacronismo. Então quem escreve, ou quem escreveu os relatos do Gênesis, estava lá na frente, entretanto, usou do anacronismo, mas sem ter pensado, elaborado,
cogitado, questionado e cometeu essa gáfia. E o problema de tudo que nós vimos na aula anterior é que o próprio Deus da Bíblia também cometeu a gáfia, dizendo que tinha chamado Abraão em Ur dos Caldeus, para ter saído de Ur dos Caldeus. Será que Deus da Bíblia não sabia disso? Bom, está registrado isso. Nós vimos na aula anterior a gáfia e o problema que girou em cima disso tudo. Só para relembrar, vou compartilhar novamente essa parte que foi da aula anterior, que é Gênesis 15:7, que diz assim: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra. Em nenhum momento Deus pôde ter tirado Abraão de Ur dos Caldeus, nem terá seu pai, porque não poderia usar essa nomenclatura, Ur dos Caldeus. Por que não, professor? Porque os caldeus não eram existentes em 2500 até 2000 antes de Cristo na região de Ur. Para dizer que Ur era pertencente agora aos caldeus. Aí é onde que está, eu vou dizer, a gáfia do escritor. Para não dizer o erro. Porque o escritor colocou o próprio Deus da Bíblia cometendo a gáfia também. Como que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, se Ur dos Caldeus não existia? Ficou claro agora? Isso foi da aula passada, viu? Ficou bem? Ok. Pois bem, aí eu coloquei a posição dos outros estudiosos. Aí sim, se não era dos caldeus, então era um Ur da Suméria. Porque Ur era uma cidade da Suméria. Será que então Abraão viveu lá? Vamos ver. Alguns estudiosos sugeriram. Sugerir não é o mesmo que provar, tá? Provar é diferente. Sugeriram que Abraão e seu pai Terá fosse de uma cidade sumeriana chamada de Ur, ou El-Muqayyah, no sul do Iraque. O problema é que no final do 4º milênio antes de Cristo, antes de Abraão, antes de Terá, a Suméria foi dividida em muitas cidades-estados independentes, que foram divididas por canais e marcos fronteiriços, mesmo querendo dizer Ur da Suméria já não conseguiria. No período de Abraão também não. Por quê? Porque houve uma divisão de várias cidades dentro da Suméria já no 4º milênio antes de Cristo. Então, é uma sugestão de alguns estudiosos, porém, não cabe dizer também que Abraão era Ur da Suméria. Não. Para que fosse, Abraão teria que ter nascido lá em 4.000 a.C. Mas é uma coisa que nenhum estudioso, nenhum exegeta, nem hermeneuta, nem teólogo vai dizer que Abraão é de 4.000, do 4º milênio. Pode esquecer isso. Vão dizer que Abraão é de 2.500 em diante, no máximo, até 2.000. Por que no máximo até 2.000? Para não cair em confronto com a cronologia de Moisés. Senão vai gerar um problema muito grave. Porque quanto mais você reduz a questão cronológica, se você colocar Abraão em 1900, você vai ter que colocar a atividade de Moisés, mais ou menos, em 900. Mas em 900 você já tem ali beirando já o período do reino, o período davídico. Então não encaixa, não cabe, se você pegar toda a história dos personagens bíblicos, colocando que de fato e verdade, todos eles existiram, e você diminuir essa cronologia, aí, meu amigo, aí esquece, aí pode pegar a Bíblia e tacar fogo nela. Todo o Antigo Testamento. Entende o raciocínio agora? Ah, absurdo. Por isso que eu não estava compreendendo isso que o senhor estava dizendo na aula passada. Sim. Porque você precisa ter os personagens dentro de uma cronologia para você chegar na história de Jesus, na história de Davi, na história do cativeiro babilônico. Então, se você vem aproximando, quanto mais você aproxima da história do Novo Testamento, vamos dizer, vai de 100 a.C., 10 a.C., você encurta toda a história e gera um problema muito grave nisso. Ficou claro agora? Agora eu entendi, compreendi, professor. Pois bem, nessa sugestão, já que Abraão não existia Ur dos Caldeus, então os estudiosos começaram a cogitar, a pensar, a raciocinar, a inventar os seus estudiosos. É isso que eu não gosto. Se não existe uma comprovação, não invente nada. Não invente, porque é pior. Porque se lá na frente surgir algo que possa, talvez, não corroborar, mas desfazer a própria história do relato bíblico como Ur dos Caldeus. Tá bom? Marx Lene de Paula, obrigado por ser novo membro aí no canal. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Ficou clara a parte introdutória? Então, os estudiosos sugeriram isso, que seria Ur da Suméria. Como não existe uma fundamentação, alguns acharam, então, que poderia ser Ur do Norte. Aqui está Harã, na Mesopotâmia, Ur da Suméria, na região da Suméria,
Aí outros estudiosos vão dizer, não, que surgiu uma Ur aqui na Mesopotâmia, lado do norte e aqui o lado sul. Bom, outros estudiosos informaram que seria mais provável que Abraão e seu pai Terá fosse de uma cidade chamada Ur, que nesse caso fosse Urfa, no sudeste da Turquia, a qual ficava perto de Harã. Uma outra sugestão. O que aconteceu? Qual a melhor proposta? Abraão veio de Ur da Suméria, Ur dos Caldeus, esquece. Joga fora. Ou Ur do Norte. Bom, aqueles que apoiam a tese de Abraão e seu pai Terá terem surgido de Ur da Suméria foi com base nas evidências arqueológicas, como escavações, zigurate, níveis urbanos. Foi com base nisso. Isso é a prova? Se prova? Não, não se prova. Tá? Já aqueles que apoiam que Abraão e que seu pai Terá surgiram em Ur, perto de Harã, fizeram com base na melhor coordenação geográfica interna do texto bíblico, ou seja, trajetos e proximidade de Harã. Então, uma proximidade muito mais próxima aqui, ó. Existia uma Ur aqui do norte, já perto de Harã, do que aqui Ur da Suméria até Harã. O trajeto é longo? Sim, o trajeto é longo. Isso é tudo o quê? Isso tudo é especulação, tá? As questões das propostas aqui são apenas hipóteses, não são fundamentos, não são comprovações. Não, professor, não. Então não tem como provar de onde Abraão surgiu? Não. Então por que colocaram os caldeus? É que existem algumas invenções, deixa eu explicar isso para os senhores. Naquele período, era muito mais fácil inventar coisas, criar contos folclóricos, lendários, mitológicos, porque não eram todas as pessoas que tinham acesso à informação. Hoje, pleno século XXI, é diferente. Por isso que hoje nós conseguimos destrichar os relatos bíblicos e ver o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. É dessa forma que nós conseguimos desmistificar a tal Bíblia como palavra de Deus, inerrante, inefável, inspirada. Pois bem, se a Bíblia é inspirada, como fica então esse erro colocando que Abraão saiu de Ur dos Caldeus se ainda não existiam? Que inspiração é essa? Que inspirou os escritores do Gênesis criarem uma mentira? Eu estou agora desfazendo, por fundamentação, que não tem inspiração, a Bíblia é a palavra de Deus, e para piorar, Deus dizendo que chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Deus não fez nada disso. Isso que é? São os escritores da narrativa, tentando validar a história do personagem Abraão como um homem que foi tido como homem de Deus. Homem o qual Deus chamou, homem o qual Deus direcionou, tirou da terra de Ur dos Caldeus. Ou seja, para quem não tem acesso à informação, à pesquisa, acredita que tudo que está escrito é verdade. Mas, infelizmente, não é bem isso, tá? Bom, continuo. Fala, Edu, boa noite. Fala, Marco Lia, boa noite também. Continuo. Vou resumir isso aqui para vocês. As questões das propostas de Ur da Suméria ou Ur do Norte é que são apenas hipóteses. E o lado bom disso é que não há provas definitivas que permitam eliminar uma das hipóteses. Não tem como eliminar. São hipóteses? Não são provas, mas são hipóteses apenas. O problema das propostas é que não há uma comprovação. Ou seja, não tem como bater o martelo e dizer que Abraão e seu pai Terá existiram em algumas dessas cidades. Ou Ur da Suméria ou Ur do Norte. Não tem como. Tá? Entretanto, o consenso acadêmico moderno costuma aceitar a identificação sulista, que é Ur da Suméria. Isso não é uma prova, isso é um consenso que alguns acadêmicos têm, tá? Por causa do quê? Da evidência arqueológica robusta. Mas há argumentos textuais e toponímicos que tornam a hipótese norte, que é Ur perto de Harã, Ur do Norte, uma alternativa plausível. Ou seja, existe alguma comprovação? Nenhuma. Apenas hipóteses. E para dizer que algo é verdadeiro, não é em cima da hipótese. Não é em cima da hipótese que eu consigo construir uma verdade. Não. Eu preciso fundamentar. Sair da hipótese, eu crio fundamento, aí sim.
Eu crio a comprovação, aí sim, arqueológica, histórica, aí já não é mais hipótese. É uma comprovação científica. Então, logo, eu não posso dizer absolutamente que Abraão existiu. Se eu for basear na Bíblia, que Deus chamou lá de Ur dos Caldeus, eu já posso dizer de antemão, Abraão não existiu. Entenderam agora? E nem terá, muito menos terá. Porque para você dizer que alguém verdadeiramente existiu, não é pela hipótese, é pela comprovação. Caramba, professor, aí apertou sem abraçar, não. Só estou dizendo a verdade. Bom, vamos falar um pouquinho então o que era a cidade de Ur. Se de fato é verdade, agora vamos apertar um pouquinho o caldo. No que a Bíblia fala a respeito de Abraão, se tem como um grande personagem. Um homem de posses, um homem de rebanhos, um homem de servos, para não dizer escravos, um homem que tinha uma certa autonomia, segundo os relatos bíblicos, a respeito do personagem Abraão. E quando fui estudar a respeito de Ur, da Suméria, que existiu historicamente, comprovado arqueologicamente, professor? Existiu. Ur da Suméria existiu. E tentar encontrar Abraão fica meio difícil. Por quais razões? Vamos lá? Vamos ver um pouquinho sobre a cidade Ur da Suméria. Se realmente Abraão e seu pai Terá de fato existiram e vieram da cidade de Ur, logo então se espera que, ao investigar a cidade de Ur, dentro do período da existência deles, se tenha algum resultado. A lógica é essa. Bom, segundo os estudiosos, a cidade de Ur data do período Ubaíde, lá por volta de 3.800 a.C. E foi registrada na história escrita como uma cidade-estado, sendo seu primeiro rei registrado Mesanepada. E existe achados arqueológicos, selos, moedas, tábuas, arqueologicamente, escrito na linguagem sumeriana a respeito desse rei Mesanepada. Nossa, então, historicamente existiu esse camarada? Sim, existiu. E uma das grandes confirmações da existência de Mesanepada está na lista dos reis sumérios. O senhor nem sabia a respeito desses tais de sumérios. Para mim, era Adão e Eva, Caim, Abel, PPP, não. Caim, Abel, Adão e Eva não passam de contos lendários, não são reais, não existiram. Não. Isso eu explico no meu livro Em Busca da Origem do Gênesis, volume 1. Mais de 400 páginas, tá? Eu pensei que tinha existido, não. A primeira civilização com comprovações arqueológicas são os sumérios, senhores. São os sumérios. E os sumérios não eram nem um povo de uma raiz semítica. Não. Seu próprio idioma, sua própria literatura e assim sucessivamente. Quem vai derrubar depois os sumérios é a raça acadiana. Aí sim, surge a raiz semítica, de onde originaram-se o povo hebreu, tá? Ou a língua hebraica também, que é de uma raiz semítica, tá? Fala, Marleis, boa noite. Gente, 200 pessoas, se vocês quiserem deixar o like, fiquem à vontade, tá? Porque hoje é aula, tá bom? E quem quiser interagir no chat, é só ser membro aí do canal, tá? Bom, vamos lá? Aqui é o achado arqueológico, onde vai falar sobre os reis sumerianos, escrito na língua sumeriana. Desse achado arqueológico, nas linhas 134 a 147, de forma resumida, diz o seguinte, olha só, em Ur, já diz que Abraão veio de Ur, né? Pois bem. Aí tem um escrito dizendo, Mesanepada tornou-se rei. Ele governou por 80 anos. Mesquiagnum, filho de Mesanepada, tornou-se rei também de Ur. Ele governou por 36 anos. Elulo, também Ur, governou por 25 anos. Balulo governou por 36 anos, ou seja, 4 reis. Eles governaram por 171 anos. Então Ur foi derrotado e a realeza foi levada para Havã. Sabe o que me chama a atenção? É que nada disso aqui na Bíblia tem escrito. Ou seja, algo histórico, comprovado arqueologicamente, historicamente, mas não tem nada disso com comprovação científica nos relatos bíblicos.
Aí aquilo que não tem comprovação científica, como o caso de Abraão, terá nem científico, nem histórico, nem arqueológico, faz parte da Bíblia. Calma que essa série vai piorar. Quando chegar nos reis, lá de Gênesis capítulo 14. Professor? Por isso que eu estou dizendo. Por quê? A expedição em Ur, dentro da arqueologia, conforme os arqueólogos foram lá investigar, tanto não investigaram que descobriram, né? Tá aqui, ó. Veja que alguns reis que governaram em Ur existiram historicamente. E o que chama a atenção é que foram antes de Terá, pai de Abraão. Mas por qual razão os escritores do Gênesis não fizeram menção desses reis, ou até mesmo da derrota da cidade de Ur? Você tem isso na Bíblia? Não tem. Aí o que foi existir? A arqueologia na cidade de Ur. As descobertas. As descobertas arqueológicas mostraram inequivocamente que Ur era um importante centro urbano sumério na planície mesopotâmica. As escavações de Woolley, ou Leonard Woolley, então em Mukayar, em 1922 a 1934, revelaram túmulos reais atribuídos à dinastia de Mesanempada. Entre os achados estão selos, estelas e oferendas funerárias de caráter sagrado. Woolley identificou inscrições com o nome de Mesanempada em tumbas e selos reais, confirmando sua existência histórica. Então, para você dizer que Abraão existiu, teria que existir escavações em Ur, em Harã, em Canaã. Professor, mas o túmulo de Abraão está lá. Gente, isso é conversa fiada. Vou trabalhar a respeito do túmulo de Abraão também. Mas isso tudo foi invenção, construída num túmulo para validar a história do povo israelita, a história do povo de Deus, seu ancestral. Tiveram que criar um ancestral. Estão entendendo agora? Peraí, professor, então quer dizer, se Abraão não existiu, Isaac e Jacó também não? Não. Professor, então se Isaac e Jacó não existiram, descendentes de Abraão, então todos aqueles que dizem ser descendentes de Abraão também não existiram? Não. Peraí, então as 12 tribos de Israel que originaram-se no patriarca Abraão, então também não existiram? Tudo que é pertencente a Abraão, não. Não, professor, pelo amor de Deus. Vocês querem a verdade ou a mentira? A mentira é o que está na Bíblia. A mentira é o que está na Bíblia. A história de Abraão, Terá, José, Isaac, Jacó. Isso é a mentira. Agora, se colocar que Isaac e Jacó são personagens, mas não sabe de onde eles se originaram, mas possa comprovar a historicidade, aí é outros 500. Mas se dizer que são filhos de Abraão, esquece. E para não dizer que é uma história mentirosa, vou colocar que é um conto lendário, tá bom? Para não pesar muito, tá? Ok? Conto lendário. Um conto lendário é uma verdade? Não. Bumba meu boi. Os 3 porquinhos, o lobo mau, o chapeuzinho vermelho. Não. São contos lendários, senhores. São lendas. Tá? Tem que tomar cuidado. Fala, Vênus. Boa noite. Mali Alves, obrigado aí pelo carinho, viu? Quem quiser fazer super sticker, quiser fazer também super chat e fazer perguntas depois da aula, pode também, tá? Aparece no chat, tá bom? Tá ficando claro aí, senhores? Continuo. Eu estou falando de um grande renomado arqueólogo, tá? Tá aqui, ó. Esses túmulos datam do período da primeira dinastia, aproximadamente no século 25 ou 24, que alguns atribuem a existência de Abraão. Tem alguns arqueólogos que colocam essa datação, em 2500 a.C. a 2400 a.C. E continha um imenso tesouro de artigos de luxo feitos de metais preciosos e pedras semi-preciosas importadas de longas distâncias. Quando esse arqueólogo, Leonard, fez a escavação em Ur, encontrou vários achados, riquezas, que descendiam desse período aqui, ó. Ur ficou sob o controle do Império Acadiano de língua semítica, fundado por quem? Sargão, o Grande, entre os séculos 24 e 22, período de Abraão e Terá também. E por que a Bíblia nada fala a respeito de Sargão da Acádia? Já que o Império Acadiano era de língua semítica, ou seja, a língua hebraica, para quem não sabe, o idioma hebraico, o paleo-hebraico, descende da língua acadiana, senhores. É um tronco semítico.
e falar de um grande homem de Acádia, que é Sargão, e não fala nada na Bíblia a respeito de Sargão da Acádia? Volto novamente. Os personagens que existiram historicamente, verdadeiramente, com comprovações científicas, a Bíblia não relata. Agora, os personagens que era para ter existido, que está na Bíblia, não existiram. Cuidado, viu? Não sou mais. Jesus falou de Abraão, falou. Então quer dizer que Jesus também errou? Eu não vou dizer que Jesus errou, mas Jesus está acompanhando o ritmo de fé e de crença do povo judeu. Até hoje, muitas pessoas são assim. Nunca presenciaram, não conviram, não tem uma comprovação e estão acreditando. Tem crença e fé, mas é uma crença e fé verdadeira? Não! Não é. Esse é o problema. Eu preciso e prefiro ter uma fé e uma crença em algo verdadeiro, que existe uma comprovação, do que ter a fé e a crença em algo que não existe comprovação nenhuma. Essa é a diferença. Até aqui tudo bem, senhores? Vamos lá? Entre o século... Ok. Sargão, esse período, 24, 22 a.C., esse foi o período em que os acadianos de língua semítica, que haviam entrado na Mesopotâmia aproximadamente em 3000 a.C., ganharam ascendência sobre os sumérios e, na verdade, sobre grande parte do antigo Oriente Próximo. Os zigurates eram uma peça de um complexo de templos que servia de centro administrativo da cidade e que era um santuário do deus da lua Nanã, a divindade padroeira de Ur. E são os zigurates, ó. Sabe a Torre de Babel? Que foram construindo? Então, não era a Torre de Babel, era o zigurate. É isso aqui que a gente vai colocar como a Torre de Babel. Em 1927, estudiosos escavaram o local e identificaram como um sítio arqueológico sumério onde os caldeus se estabeleceriam por volta do 9º século antes de Cristo. Tá aí. A estrutura foi construída durante o início da Idade de Bronze, ou seja, 2100 a.C., pelo rei Ur-Nammu, que o dedicou em homenagem a Nanã e Sim, durante a terceira dinastia de Ur. Duas divindades da lua. A enorme estrutura de degraus media 64 metros de comprimento, 45 metros de largura e mais de 30 metros de altura, mas desmoronou em ruínas no 6º século, do período neobabilônico, quando foi restaurada pelo rei Nabonido, o último rei da Babilônia. Torre de Babel. Babel, El. Essa nomenclatura El vem do período dos cananeus. Período de quê, pessoal? Período dos cananeus, senhores. Esse período aqui, ó. Quando os caldeus, no 9º século. Então, o relato do Gênesis a respeito do capítulo 11 como Torre de Babel, isso é um escrito posterior. O que você tem em Gênesis, novamente, é o anacronismo. Exemplo, estou hoje, dia 28/10/2025. É o mesmo que hoje eu escrevi um livro e pegaram os relatos bíblicos colocando como verdade. Isso eu estou fazendo um anacronismo. Ou que eu colocar uma história de algo que ocorreu comigo há 20 anos atrás, como se fosse hoje. Isso é um anacronismo. Eu estou em 2025. Vou colocar o relato de 2000. Como esse relato de 2000 estivesse acontecendo hoje. E chama-se anacronismo. Foi isso que os escritores do Gênesis fizeram. Anacronismo. Quem vai dizer isso não sou eu, não. São vários estudiosos que vou provar aqui com os senhores. E olha, não são poucos estudiosos, não. São muitos estudiosos. Marley, obrigado pelo superchat. Vênus, obrigado aí pelo superchat. Uma força pra você. Aí você dá o Daltão, velho. Fala, Daltão. Daltão, obrigado aí pelo superchat também. Fala, Joelson. Boa noite. Até sexta-feira eu vou adquirir o livro sobre Paulo. Então, promoção até o dia 30, hein? Até o dia 30. Vocês começam. Eu tô anunciando a pré-venda e vocês começam. Depois entra em contato comigo. Lembrando, gente, tô fazendo a promoção. Livro do meu que saiu sobre Paulo. Mais de 800 páginas até o dia 30, R$350. Depois vai ser para 430. Para quem chegou na aula aqui agora, olha a promoção que eu acabei de fazer. Eu fiz a promoção dos meus 11 livros agora. Inserindo Paulo nesse pacote aqui, ó. 11 livros por apenas R$1.000, viu? Se você comprar separadamente, cada um desses meus livros vai sair por R$2.000, incluindo Paulo, se comprar separadamente. Você vai gastar R$2.000.
eu estou dando um desconto de 50%. Meus 11 livros de 2.000 por apenas R$1.000. Tá? Olha o valor individual de cada um aí, ó. Coloca a Paula aqui agora no pré-lançamento que está sendo por R$350 para ver quanto que vai sair. R$2.000 tudo, senhores. Tá bom? Para dizer que o professor não faz uma promoção bacana dessa? 11 livros por R$1.000, se você for parar para pensar, 11 livros por R$1.000, cada livro do professor nesse pacote tá saindo menos de R$100. É isso mesmo. Então, você não tinha parado para pensar nisso. Falei, 11 livros por R$1.000, na lógica é isso mesmo, cada livro tá saindo menos de R$100. Aí você vem com o meu livro de Paulo, mais de 800 páginas, menos de R$100, onde você compra? Fala para mim. Nesse pacote você consegue comprar. Só que você vai comprar os 11 por R$1.000. Ficou claro agora? Ficou claro? Essa é a matemática lógica, tá? Tá caro? Não, tá barato. Pô, se eu não tinha parado pra pensar, mas tá barato menor, tá de graça. Um livro de mais de 800 páginas, novo, pré-lançamento. Nesse pacote saíram menos de R$100. Lembro, meu livro sobre Paulo não custa 80. Pré-lançamento custa 350. Mas dentro desse pacote, para pagar R$1.000 pelos 11 livros. Usa a cabeça e vai pensar se tá caro. Vale o sacrifício, hein? Vale o sacrifício. Professor, como eu faço para comprar? Tá aqui, ó. Só entrar em contato no meu WhatsApp, tá bom? Ficou claro agora? Ah, agora entendi, professor. É isso, tá? Continuo. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Opa, agora que eu tô vendo. Eu tô em outro esboço. Olha aqui agora, eu estou no esboço errado. E tava mesmo. O esboço correto é outro. É esse aqui onde eu estava. Isso. Vamos lá? Olha os períodos na história que a Bíblia não vai trabalhar a respeito disso. E que muita coisa importante surgiu, até no período que diz que Abraão existiu. Olha só. Fala que foi 2.500, mas eu vou diminuir. Vamos colocar Abraão em 2.000. Idade do bronze inicial vai de 3.500 a 2.000. No início da Idade do Bronze, outros locais se desenvolveram como Ébala, que por volta de 2.300 a.C. foi incorporado ao Império Acadiano de Sargão o Grande. O famoso Sargão de Acádia, também conhecido como Sargão o Grande, foi o primeiro governante do Império Acadiano, conhecido por suas conquistas da cidade Suméria, estados no século 24 a 23 a.C. Se eu for colocar essa datação, senhores, eu tenho a história de vários personagens como os ancestrais de Terá. A árvore genealógica existe em Gênesis, capítulo 11. Daria esse período aqui. Só que, por incrível que pareça, da idade de bronze inicial de 3.000, muitas coisas comprovadas arqueologicamente existiram. Mas nada disso foi relatado na Bíblia. O famoso Sargão de Acádia, também conhecido, já li sobre isso, as fontes primárias relativas a Sargão são escassas. A principal referência quase contemporânea é nas diversas versões da lista dos reis sumérios. Não confundir Sargão de Acádia com o Sargão rei da Síria, tá? São personagens distintos aí. Como em Isaías 20, versículo 1. Pois o nome Sargão nas referências assírias tardias é idêntico ao nome do rei neo-assírio Sargão II. A grafia Sargão é derivada da única menção do nome na Bíblia hebraica como Sargon. Samer, Reish, Gimel, Vav, Yunem, Yunum, Sofit. Sargon. Que diz Isaías 21. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Tem nada a ver com Sargão de Acádia, tá? Para deixar isso bem claro, porque ainda tem gente que vai confundir. Diante da popularidade de Sargão de Acádia, que é o que nós estamos tratando, por qual razão a Bíblia não fez menção dele? Uma vez que Sargão foi considerado um modelo pelos reis da Mesopotâmia durante 2 milênios, após sua morte ainda. Existem vários registros. Depois da morte de Sargão de Acádia, depois ainda mais 2.000 anos, estavam falando dele. E cadê ele na Bíblia? Onde está? O texto neo-assírio de Sargão, escrito na primeira pessoa, mostra Sargão desafiando governantes posteriores a governar o povo de cabeça preta como ele fez. Idade do bronze final? Final. Aqui Abraão já era para estar morto.
1500 a 1200. Aqui é o período de Moisés. 1200 aqui antes de Cristo. É o que se atribui, né? Canaã teve importância geopolítica significativa no período Amarna, que existem as cartas de Amarna, da idade do bronze final, lá para o século XIV, com uma área onde as esferas de interesse do Império Egípcio, Hitita, Mitânia e Assírio convergiam, se sobrepunham. Em hebraico se tem Canaã, é o nome de uma pessoa ou de um território. A maior parte de suas 90 ocorrências está no Pentateuco. A expressão terra de Canaã ocorre 62 vezes. Canaã foi uma civilização de língua semítica e região do Levante Meridional no Oriente Próximo durante o final do segundo milênio, de 2000 a 1000 a.C. Que aí quando diz, né? Entraram na Terra Prometida. Qual era a Terra Prometida? Canaã. Bom, de acordo com a Bíblia, os antigos povos migrantes de língua semita, que seria o hebraico, o aramaico, o acadiano e assim outros idiomas, que parecem ter se estabelecido na região, incluíam, entre outros, amorreus, que anteriormente haviam controlado a Babilônia. Canaã, como distrito administrativo egípcio no segundo milênio, compreendia a Palestina e o sul da Síria. Biblicamente, Canaã consistia na terra a oeste do Jordão e se distinguia da área leste do Jordão. Uma contradição. Agora eu vou parar um pouquinho aqui. Deixa eu falar algo para os senhores. Fala, Daltão. Daltão diz assim, ó. Sabinex, esse pacote de 11 livros por milão, dá para parcelar no cartão, falando com você no Zap? Dá, Dalton, dá. Se alguém quiser parcelar esse valor de R$1.000 por esses 11 livros, dá para parcelar no cartão? Dá. É só entrar em contato comigo no WhatsApp que está passando aqui embaixo, aqui, tá bom? Beleza? Fala, Alisson. Obrigado pelo superstick também. Boa noite, T-Rex. Gente, mais de 250 pessoas na live. Quem quiser interagir no chat, é só se tornar membro aí do canal, tá? Mas ao término da aula, eu vou deixar o link aí no chat, fixado, para quem quiser entrar ao vivo e fazer alguma pergunta a respeito da aula. Preste bem atenção, perguntas a respeito da aula. Fora da aula não responde uma pergunta, tá bom? Então, nem entre ao vivo. Se entra ao vivo, se for para tirar dúvida a respeito da aula de hoje. Fechou? Ok. Porque hoje é dia de aula, senhores, então eu não misturo as coisas, não. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu vou ler primeiro, depois vou falar onde está a contradição. Preste bem atenção. Eu coloquei o texto bíblico para ninguém dizer que é mentira minha. Olha só. Gênesis 11:31 diz assim, olha só o que está dizendo Gênesis 11:31. Tomou Terá Abraão, pai de Abraão, Terá, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, preste atenção, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Terá sai com Abraão de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, que é a terra prometida, até Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Ficou claro? Ok. Olha Atos, Novo Testamento agora, tentando falar a respeito de Gênesis. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Esteve um homem cheio do Espírito Santo. Esteve um homem cheio do quê? Do Espírito Santo. Respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. Olha que lindo agora. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Olha o que Estevão está ensinando. Ele disse, Deus disse o quê? Que onde Abraão estava, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. É isso que Estevão está afirmando. Deus chegou para Abraão enquanto Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, antes de Abraão habitar em Harã. Ele disse, Deus para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, que é Ur dos Caldeus, e foi habitar em Harã. Estevão dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, o que aconteceu com Abraão. E dali, continua Estevão, com a morte de seu pai, de Harã, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Aí eu pergunto, quando foi que Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus? Em nenhum momento. Porque quem sai com Abraão de Ur dos Caldeus é Terá. E não Abraão, por Deus.
Eita, professor. Vamos lá? Segundo a narrativa do Gênesis, é Terá quem leva seu filho Abraão para Harã, onde se estabeleceram. O problema é que não há uma referência sequer que Deus tenha aparecido para Abraão na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, conforme o relato de Atos. E agora? Quem está com a verdade? É o escritor de Gênesis ou é o escritor de Atos? Só existe uma verdade, não existe duas. E aí, como fica agora? Isso porque diz que na Bíblia não há contradição. Isso aqui é contradição, senhores. Isso aqui é contradição. E pior, ele vai colocar que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, eloquente, viu os céus abertos, viu Jesus lá no céu, aí comete um erro desse? Novamente eu pergunto, só existe uma verdade. Quem está com o relato verdadeiro? Os escritores do Gênesis? A respeito de Terá e Abraão, que é Terá quem sai com seu filho de Ur dos Caldeus, e Deus vai falar com Abraão em Harã? Ou é o escritor de Atos dos Apóstolos, com a figura, o personagem de Estevão, que está com a verdade? É só isso que eu coloco, aí eu pergunto. Aí muitos me criticam. Eu não estou desfazendo da Bíblia. Estou ensinando aquilo que o seu líder não ensina. Aqui estou mostrando que existe contradição, sim. Enquanto alguns estão aí dizendo que não, são aparentes contradições. Eu vou deixar o link aqui, depois você entra ao vivo aqui, por favor. E me prove que é uma aparente contradição, tá bom? Simples assim, né? É simples, minhas aulas são simples. Vamos lá? Há uma grande contradição no relato de Atos. Pois, segundo a narrativa de Atos, Deus falou com Abraão para deixar sua parentela para uma nova terra enquanto ele estava na terra dos caldeus. Entretanto, a narrativa do Gênesis dirá o contrário. Ou seja, Deus falou com Abraão em Harã, e não na terra dos caldeus, conforme registra aí. Aqui. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu da onde? De Harã. E não de Ur dos Caldeus. Essa fala que Deus fala com Abraão, que manda ele sair da terra, da casa da parentela, do pai dele, não foi em Ur. Porque Abraão não estava em Ur. Abraão estava em Harã. E quando vem essa fala, que antes de habitar em Harã, errado. Porque tomou Abraão, seu filho, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, foram até Harã, onde ficaram. Então, quando estava na Mesopotâmia, Mesopotâmia é Ur, errado. O escritor errou. E agora? E agora? Tá vendo aí? Caramba, professor. Aí o senhor bateu sem dó. Não, senhores. Eu não estou batendo, eu estou ensinando. Estou demonstrando dentro do livro do Gênesis, comparando com relatos de contextos paralelos, que é o que eu fiz aqui agora, comparando Gênesis com Atos dos Apóstolos, que existe uma mentira aí. Duas verdades não pode existir. Tá clara a aula? Fala, Mundo Livre, boa noite, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho de Harã? Harã, senhores, vamos lá. Existiu a cidade? Existiu, tá aí. Em hebraico se tem Harã, é o nome de um território. Harã é geralmente identificado hoje uma vila de Sanliurfa, na Turquia. Desde a década de 1950 foram realizadas escavações arqueológicas em Harã, que produziram descobertas insuficientes sobre a história pré-medieval do local ou sobre sua suposta era patriarcal. Não está dizendo que Terá e Abraão viveram em Harã? Foram lá fazer escavações. Não diz que Abraão veio de Ur. Fizeram escavações lá na Mesopotâmia, em Ur, encontraram o Império Sumeriano lá. Encontraram. Foram até Harã. Encontraram o quê?
a respeito da história do patriarca Abrão e Terá. Aí fica difícil, né? De dizer o que é verdade, Abrão existiu. Difícil. É difícil, senhores, é muito difícil. Os primeiros registros de Harã vieram das tabuinhas de Ebla, cerca de 2300 a.C. Disse que o nome de Harã vem do acadiano Haranum, que significa estrada. Harã foi a cidade onde Abraão e sua família se estabeleceram depois que deixaram Ur, Gênesis 11:31, que eu acabei de ler. Após a morte de Terá, pai de Abraão, Abraão e sua família iniciaram sua jornada para Canaã, conforme Gênesis 12:1. Harã foi chamada de cidade de Naor, em Gênesis 24:10, porque Naor, irmão de Abraão, se estabeleceu lá. Harã era a casa de Labão, irmão de Rebeca. Rebeca encorajou Jacó a fugir para a casa de Labão em Harã, quando Esaú supostamente ameaçou sua vida. Mas cadê os achados arqueológicos a respeito desses personagens que fizeram lá em Harã? Não encontraram absolutamente nada. Complicado. Aí o que acontece na história? Morre Terá. Terá partiu para Canaã, mas parou na cidade de Harã, no caminho onde morreu. De acordo com o texto massorético, o texto hebraico, exemplo, deixa eu ver se estou com o texto massorético aqui, não está aqui não mostraria, que é o texto da BHS, Bíblia Hebraica Estudiantência, que vem do Código Leningrado B19 da família Benacher, não lembro agora se é da família Benacher, dos maçoretas do período medieval, meados de 900 a.C., fizeram o sistema massorético. Terá morreu aos 205 anos de idade, preste atenção, quando Abraão tinha 135 anos. Então, na cronologia do texto massorético, Terá morreu apenas 2 anos antes de Sara. E cadê a história de Terá nesse período todo? Isso explicaria porque o ciclo de Abraão é intitulado A História da Família de Terá. Mas como ele não participou mais da ação, sua vida foi brevemente resumida aqui, para não desviar a atenção do tema principal, que era o que eu chamado de Abrão. Então, tudo você tem a perspectiva dos escritores da narrativa. Terá, até o chamado de Abraão, até Abraão sair, existiu ainda mais 100 anos ainda de história. História que nós não temos na Bíblia. Por quê? Porque o objetivo dos escritores da narrativa não era mais lidar com Terá. Ela lida agora com o patriarca Abraão. O escritor tira Terá de cena. Não quer dizer que Terá morreu, não. Ele tira apenas de cena. Depois vai colocar aí Terá morreu estando em Harã. Vai, continua. Isso é uma verdade? Não. Eu acho que não. O escritor, ele cria o seu escrito da forma que ele quer. Os personagens lendários da forma que ele quer, da vida. Há vários personagens. É igual as novelas e os filmes. É uma verdade? Alguns filmes são baseados em fatos reais. Só que a narrativa aqui do gênero não é baseada em fatos reais. Porque para ser baseado em fatos reais, teria que existir a comprovação histórica, arqueológica, da realidade do relato bíblico. Por isso que as pessoas perguntam, senhor, o que é a verdade na Bíblia? Eu sempre falei, aquilo que tem respaldo fora dela. Aquilo que possa endossá-la fora dela. A Bíblia por si só não é elemento de verdade. Para que seja o relato verdadeiro, eu preciso de um elemento histórico, arqueológico fora da Bíblia. Para que possa comprovar o relato bíblico. Tem um arqueólogo famoso aqui no Brasil. Pede para ele provar. Pede. Fala para ele fazer uma série sobre os patriarcas. Fala para ele provar. Terá partiu para Canaã, mas parou aqui. Eu já li. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Em outras palavras, Terá esteve vivo e era, teoricamente, chefe da família durante a maior parte do período abrangido pelo ciclo de Abraão. Assim, o uso da expressão esta, a história da família de Terá, em Gênesis 11:27, corresponde a outros usos semelhantes em outras passagens. Dito isto, porém, também deve ser reconhecido que é estranho que a morte de Terá tenha sido registrada tão cedo. Há, sem dúvida, uma razão para este afastamento na ordem cronológica. É característico de Gênesis tratar primeiro de pontos menos significativos. Evidências históricas de Abraão. Agora, vamos engrossar o caldo aqui. Por questão de crença e fé, preste bem atenção. Por questão da crença e da fé de muitas pessoas,
sendo judeus, islâmicos, que estudam o Alcorão, que Abraão faz parte do Alcorão também. Abraão está no Torá, Abraão está no Novo Testamento, faz parte do cristianismo, devido à fé e à crença dos judeus, muçulmanos e cristãos. Alguns estudiosos tentaram, de várias formas, provar que, de fato e verdade, Abraão existiu. Porque se Abraão não existiu, volto novamente, a história de 12 tribos de Israel, diz daquilo, cai tudo por terra. É tudo lorota, história da carochinha, senhores. Estão entendendo agora o problema onde cai? Cai em descrédito Deus, que falou de Abraão, Jesus, que falou de Abraão, Paulo, que falou de Abraão. Ou seja, personagens, vamos colocar que Deus existe, Jesus existiu e Paulo existiu. 3 personagens históricos reais falando de um ser mitológico, lendário, folclórico, que é um patriarca chamado Abraão. Caso Abraão não tenha existido. Se Abraão de fato não existir, é problemático aqueles que afirmam a historicidade dele. Porque eles estão afirmando por crença e por fé ou por fato de realidade e verdade? Mediante a questão de fé e crença, alguns estudiosos procuraram tentar provar que Abraão existiu. Vamos lá? Com os respectivos argumentos. Vou colocar aqui alguns argumentos que alguns procuraram provar que existiram. Vamos lá. Será que é possível existir evidências de um Abraão histórico? A figura de Abraão ocupa um lugar central na tradição bíblica e nas religiões monoteístas, judaísmo, islã e cristianismo. Contudo, o estudo histórico crítico do Antigo Testamento, desenvolvido a partir do século XIX, tem colocado em debate a questão da historicidade do patriarca e o contexto de composição das narrativas do Gênesis. Histórico crítico, isso é o que eu faço hoje como exegeta. A principal pergunta acadêmica é se as histórias sobre Abraão refletem eventos históricos reais do segundo milênio antes de Cristo, ou se foram elaboradas em épocas posteriores como tradições teológicas e nacionais. Tradição teológica e nacionais. Fonte documentária. Bom, a análise literária do Pentateuco, especialmente após o estudo de Julius Wellinghaus, que é o tal da fonte documentária, levou à identificação de múltiplas fontes dentro do texto bíblico, conhecidas como J, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. De acordo com Wellinghaus, as histórias patriarcais encontradas nas fontes J e E, javista e eloísta. Deixa eu explicar o que é isso. De onde surgiu essa teoria de Wellinghaus? Baseada no capítulo 1º e 2º do Gênesis, tá? Já vou explicar a fonte documentária. Fonte documentária são documentos que quem escreve o capítulo 1º do Gênesis é a fonte documentária eloísta. Por quê? Porque aparece o termo Deus no capítulo 1º do Gênesis, que é a tradução de Elohim, por isso que fala fonte eloísta. Já no capítulo 2 do Gênesis, versículo 4, aparece o tetagrama, que chama a fonte javista, de Javé ou de Yavé. Depois existem as questões dos sacrifícios, no livro do Gênesis. Já a fonte sacerdotal, peculiar da função sacerdotal. Já outro grupo que redigiu essa narrativa do Gênesis. Aí existem as leis dentro do livro do Gênesis, o que pode, o que não pode. Aí a fonte deuteronomista, que é justamente Deuteronômio, que vai lidar com as leis propriamente ditas. Então Wellinghaus, ao estudar o livro do Gênesis, encontrou 4 tipos de fontes. Então ele está dizendo que grupos distintos de pessoas que redigiram o livro do Gênesis. Há documento, a fonte eloísta, sacerdotal, deuteronomista e javista. Ficou claro o que é a teoria documentária e como ela surgiu? Surgiu a partir disso, tá bom? Ok. Já dei uma luz o que é. Agora vamos ao esboço. De acordo com Wellinghaus, as histórias patriarcais encontradas nas fontes javista e eloísta refletem preocupações religiosas, sociais e políticas do período da monarquia israelita, século X ao 8º século antes de Cristo. Abraão, esquece Abraão aqui. Abraão aqui, nem aqui estava Abraão. E não de um tempo remoto do segundo milênio. Assim, essas tradições teriam sido projetadas retrospectivamente para um passado lendário, criando uma mitologia nacional que expressava a identidade de Israel. A tabela comparativa abaixo apresenta as principais fontes textuais, arqueológicas e historiográficas relacionadas à figura de Abraão. Como é que alguns estudiosos
tentaram, procuraram evidenciar que Abraão existiu. Vamos ver com base no quê? Em achados arqueológicos. Tipo, tá, coloquei a tabela. Opa, tá aqui a tabela. Tá aqui. Textos de Mari, da Síria, século XVIII. Tobias com nomes e costumes semelhantes a Gênesis. Aí eles colocaram, corroboram práticas patriarcais e nomes como Abiramu, indicam ambiente sociocultural semelhante ao de Abraão. Preste bem atenção na linguagem. Texto de Nuzi, Mesopotâmia, século XV. Documentos legais e familiares confirmam práticas de adoção, herança e servidão, como em Gênesis 15, 16, contexto plausível. Tudo questões de semelhança. Mas é tudo filho de Abraão? Não. Passa-se o tempo. Arquivos de Ebla Alahak, século 19 ao 17. Tabuinhas administrativas, é o que eles encontraram. Apresentam nomes como Abaramá, Jacobel e Benjamina. Mostram o uso comum de nomes patriarcais. É como se esses nomes só haviam existido só com eles, né? Ninguém teve nenhum nome semelhante a Abraão, Isaac, Jacó. Não, é igual o meu, já falei na aula passada. Igual, acho que Fábio Samir da Silva só existia eu no Brasil. É que na Mesopotâmia só existia um Abraão, só existia um Jacó, só existia um. Entendeu agora? Aí isso aqui, esse é o argumento dos defensores. Esse aqui é o argumento para provar que Abraão existiu, tá? Essa tabela aqui que eu estou usando, viu? Escavações em Ur dos Caldeus, sul da Mesopotâmia. 2000 a 1700, ruínas e cultura material urbana. Demonstram prosperidade e civilização avançada, contexto compatível com a narrativa bíblica de origem de Abraão. Referência aos Rabiro, ou Apiro, fonte egípcia Akkad, século 19 e 13. Textos que descobriram, textos administrativos e militares. Termo possivelmente relacionado a hebreus, possivelmente. Mostra movimentos de povos semitas, nome semelhante ao descrito em Gênesis, assim como Sargão também era um povo semita, né? Textos bíblicos, redação entre o século X ao VI, tradição literária teológica. Narrativa não contemporâneas, mas reflete contexto histórico autêntico, alta coerência sociocultural. Ok. Análise. Foi com base nesses achados arqueológicos, que eu acabei de mencionar, todos esses aqui, ó. Todos esses aqui, ó. Texto de Mari, texto de Nuzi, arquivos de Ebla, escavação em Ur, esses aqui. Que vários estudiosos como Kennedy e James argumentaram que certos elementos culturais e geográficos presentes nas narrativas patriarcais correspondem ao contexto do segundo milênio, especialmente no que diz respeito a nomes pessoais, práticas sociais e rotas de migração. Entretanto, se deve observar que os mesmos, esses dois, não afirmaram a historicidade completa de Abraão, mas defenderam que os relatos possam, não que sejam, conservar um núcleo de memória antiga, o qual posteriormente foi reinterpretado por tradições orais e escritas. Ou seja, grandes dois estudiosos falaram, mas prova. Não, a gente não prova. Ah, mas pode parecer. Poder parecer não é o mesmo que ser, senhores. Isso é achismo. E o que mais tem hoje, em pleno século XXI, mediante os apologistas, é o famoso achismo. Acha um monte de coisa. Só para validar fé e crença mentirosa num patriarca que não existiu. Agora vamos refutar esse argumento? Vamos para a refutação. Vamos à refutação. Vamos lá? Estudiosos como John Van Setters, Thomas Thompson, ambos representam a chamada nova crítica patriarcal. Argumentam que a figura de Abraão foi criada, literalmente no contexto do exílio babilônico. Então Abraão não existiu o personagem foi criado no exílio. Logo o personagem lá, no segundo milênio, não existiu. Criaram o personagem, nem em 2000, criaram no exílio babilônico. Eles disseram que o povo de Israel reinterpretou suas tradições para sustentar sua identidade em meio ao colapso nacional, que segundo Setters, as narrativas patriarcais são uma teologia da promessa e não uma memória ancestral. Já Thomas Thompson, por sua vez, sustentou que não há evidências arqueológicas que confirmem a existência de Abraão como personagem histórico. Para ele, o Gênesis apresenta um conjunto de histórias simbólicas destinadas a legitimar o vínculo entre o povo e a terra, e não um registro factual do passado. O arqueólogo israelense Israel Finkelstein, em parceria com Ney, reforça essa visão crítica por meio de evidências arqueológicas e históricas. Em uma de suas obras, Finkelstein
Finkelstein argumenta que não há vestígios materiais ou inscrições que confirmem a existência dos patriarcas como Abraão, Isaac ou Jacó no contexto do segundo milênio antes de Cristo. Segundo ele, a cultura descrita em Gênesis reflete muito mais o ambiente social e político do século VII, durante o reinado de Josias em Judá, do que o mundo nômade e tribal do segundo milênio. Finkelstein observou também o seguinte: as cidades mencionadas como Harã, está na Bíblia, né, que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus, o objetivo era Canaã e parou em Harã. Siquém e Hebron floresceram, principalmente no período do ferro, em 1200, séculos depois do tempo atribuído a Abraão, senhores. Para piorar ainda. E as rotas de migração, que os achados arqueológicos estavam dizendo, descritas refletem realidades geopolíticas da Judá tardia, depois de Abraão, isso. Especialmente durante a expansão assíria e babilônica. Para Finkelstein, as narrativas patriarcais foram escritas ou editadas em Jerusalém, como parte de um projeto literário e teológico destinado a legitimar o território e identidade nacional de Judá. Desse modo, Abraão é uma figura simbólica e não real, construída para representar o início da aliança e da promessa divina à nação israelita. Para concluirmos, o consenso acadêmico atual agora entende que as narrativas sobre o nascimento e a vida de Abraão não são registros históricos diretos, mas construções teológicas e literárias elaboradas em épocas posteriores, sobretudo durante a monarquia e o exílio. É o consenso geral acadêmico agora, atual, moderno. A contribuição de Israel Finkelstein reforça essa perspectiva, ao demonstrar que a arqueologia não sustenta o cenário social e cronológico descrito no Gênesis, mas aponta para uma elaboração tardia das tradições patriarcais. Assim, Abraão deve ser compreendido como uma figura fundamental simbólica, cuja história serviu para expressar a fé, a identidade, a esperança de Israel, uma narrativa mítica nacional. Resumindo, Abraão existiu? Não, Abraão não existiu. Sem falar da contradição, né? Ao chegar até aqui, você percebe que o que foi exposto hoje não é apenas mais uma análise acadêmica. É um mergulho profundo numa região da história que muita gente evita justamente porque mexe com estruturas emocionais, culturais e religiosas que foram construídas ao longo de séculos. O professor Fábio Sabino não apresentou opiniões soltas, não trouxe achismos, não montou suposições frágeis. Ele abriu diante dos seus olhos uma linha de raciocínio sustentada por arqueologia, história, linguística, análise textual e confronto direto com aquilo que tantas pessoas tratam como intocável. E a parte mais provocadora é justamente essa: quando o conhecimento bate de frente com a tradição não sabe para onde correr. A gente cresce ouvindo que esses personagens são reais, sólidos, incontestáveis. Crescemos sendo ensinados a temer questionamentos, como se pensar fosse um pecado, como se analisar fosse desrespeito, como se o simples ato de investigar fosse uma afronta a alguma força divina. Só que o vídeo de hoje deixou claro que quem tem medo de investigação são apenas os que dependem do mito para manter controle. A história, quando estudada com seriedade, não tem medo de luz, não tem medo de confronto e não se ofende com perguntas. E por isso, a fala do professor Fábio Sabino incomoda tanta gente. Porque ele não trata a Bíblia como um objeto sagrado. Ele trata como um documento antigo, que precisa ser estudado como qualquer outro. E quando você faz isso, as rachaduras aparecem. O ponto mais forte desta aula é justamente mostrar que aquilo que muitos repetem como verdade absoluta não resiste a uma análise básica de contexto histórico. Não estamos falando de opiniões. Estamos falando de datas que não fecham, povos que não existiam, regiões que não correspondiam, cronologias impossíveis, personagens que jamais teriam como estar nos lugares ou épocas onde a tradição religiosa insiste em colocá-los. E, como o professor explicou de forma brilhante, isso não se resolve com fé, isso não se resolve com oração, isso não se resolve com vontade, isso se resolve com conhecimento. E é exatamente isso que dói em quem prefere viver na zona confortável das certezas herdadas. O vídeo de hoje, olha, ele não destrói a espiritualidade de ninguém. O que ele destrói mesmo é a manipulação. O que ele desmonta é aquela narrativa construída para que as pessoas acreditassem sem questionar, sabe?
Porque quando você percebe que a figura central dos patriarcas tem mais elementos lendários do que históricos, automaticamente começa a perceber que toda a estrutura que veio depois se sustenta em areia. E é por isso que tanta gente prefere criticar o mensageiro do que lidar com a mensagem. E é por isso que preferem atacar o professor Sabino em vez de refutar o conteúdo, porque refutar seria impossível sem enfrentar as provas arqueológicas e históricas que ele apresenta. Agora que o vídeo terminou, reflita sobre a coragem de enfrentar aquilo que sempre te disseram que era proibido questionar. Só de você estar aqui, assistindo até o final, isso já te coloca em outro nível. Porque olha, não é todo mundo que tem estômago para encarar fatos que contradizem crenças que foram colocadas na cabeça desde criança. A maioria das pessoas prefere viver no conforto da ilusão. Preferem repetir frases prontas, usar chavões religiosos e se esconder atrás da palavra fé, como se fosse um escudo contra a realidade. Mas você não fez isso. E isso diz muito sobre o seu processo de libertação mental. E é exatamente por isso que conteúdos como o de hoje precisam ser compartilhados. Não porque você queira provocar alguém, mas porque existe muita gente presa em narrativas antigas, carregando culpa, medo, angústia, traumas religiosos e uma sensação constante de vigilância divina que, sinceramente, não faz o menor sentido quando colocada à luz da investigação séria. Quando uma pessoa entende que essas histórias não são literais e nunca foram, ela começa a respirar aliviada. Começa a enxergar a própria vida com mais autonomia. Começa a perceber que moralidade, consciência, empatia e responsabilidade não dependem de acreditar em personagens que nunca existiram. Dependem de humanidade, algo que, na real, nenhuma divindade inventou. Se esse vídeo te provocou, ótimo. O conhecimento só faz efeito quando incomoda, só transforma quando tira a gente da passividade. Só faz sentido quando gera aquela sensação de preciso pensar sobre isso. Então, se essa aula do professor Fábio Sabino te tocou de alguma forma, seja porque abriu uma porta nova de entendimento, seja porque derrubou uma crença antiga, ou simplesmente porque te fez refletir com mais profundidade, não deixa isso morrer aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir esse tipo de conteúdo. Muita gente vive afundada em medo e desinformação, achando que questionar é pecado, quando na verdade o maior pecado é viver sem questionar nada. Aproveita também e deixa o like. Parece uma coisa pequena, mas faz diferença enorme para que conteúdos sérios, críticos e baseados em pesquisa não acabem sendo engolidos pelo mar de desinformação religiosa que circula na internet. E claro, se você ainda não está inscrito, se inscreve. Não é sobre apoiar um nome ou um canal. É sobre fazer parte de um espaço onde a verdade importa mais do que o conforto, onde pensar vale mais do que acreditar no automático, onde conhecimento tem mais peso do que qualquer tradição. E fica atento, porque cada aula do professor Fábio Sabino abre uma nova fresta nesse muro de crenças antigas que foram empurradas goela abaixo por tanto tempo. Cada vídeo é uma peça importante desse quebra-cabeça que desmonta mitos, expõe anacronismos, corrige erros históricos e devolve às pessoas a liberdade de pensar sem medo. Isso é raro, isso é valioso e isso precisa ser fortalecido. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você chegou ao final, você faz parte do grupo que não se contenta com respostas prontas. Continue estudando, continue questionando, continue desconstruindo tudo o que te disseram que não podia ser tocado. A verdade não precisa de proteção. Quem precisa de proteção é a mentira. Até o próximo vídeo.